Nesse vídeo vamos tentar contar um pouco sobre os deuses egípcios. Uma tarefa que não é fácil, visto que são mais de 2.000 divindades. Mas antes, é importante introduzir ligeiramente a história de formação do Egito. Ele possuía muitas cidades, como Mênfis, Heliópolis, Hermópolis, Abidos, Tebas, Édifo, Elefantina e Heracópolis. E era dividido em duas principais regiões, o Alto e o Baixo Egito. O Alto era comandado pelas coroas brancas e o Baixo pelas coroas vermelhas. Eram muitas cidades independentes, e somente em 3500 a.C. ocorreu a unificação do Egito, possibilitada por Menes I ou Narmer. Essa história da unificação está descrita no artefato encontrado em Heracópolis, a Paleta de Narmer. Na parte frontal, vemos o rei Narmer, vitorioso, e os corpos decapitados do exército inimigo. Na parte de trás, vemos Narmer com a coroa do Alto Egito, matando o inimigo, e assim houve a unificação do Egito, representada nas coroas. E é por isso que muitas vezes podem surgir dúvidas quanto aos deuses, pois cada cidade possuía seus deuses e suas crenças, e com a unificação, muitos deuses também se unificaram por afinidade e para terem mais forças. É o caso de Ptah, Sokar, Osíris, cultuado em Mênfis. Bom, para entender um pouco mais sobre os deuses da mitologia egípcia e algumas relações entre eles, continue nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Agora, vamos para o vídeo. Muitos deuses faziam parte das lendas egípcias e diversas delas tinham como objetivo tentar explicar a origem do universo. Uma delas, considerada a mais importante no Antigo Egito, é a Ogdoade de Hermápolis. Nessa história, 8 deuses, sendo 4 casais, formariam a Terra. Os deuses masculinos possuíam a cabeça de sapo e as deusas femininas de serpente, e a partir deles surgiu o mundo. São eles, Num e Naunet, as águas primordiais, o oceano primordial, a cheia primaveral do Nilo, o caos, Ré e Héret. Ré significa em egípcio milhão e se refere ao incomensuravelmente grande, tanto em termos de tempo quanto de espaço. Eles são, então, a eternidade e o espaço infinito. Kek e Kauket, as trevas, em egípcio, o que havia antes da luz, ou o portador da luz. E por fim, Amon e Amonete, o ar ou o vento em sua característica de invisibilidade, e nesse sentido do invisível, o oculto. Amon depois se tornaria o deus adorado em Tebas, onde se uniria com Mut. Mut era a deusa-mãe. Sua figura possui a coroa dos 2 reinos do Egito, a coroa vermelha e branca. Mut absorveu os aspectos de 2 deusas anteriores, Wadjet e Nekhbet, e simbolizava a unificação do Egito. Wadjet era originalmente a deusa da coroa vermelha do Baixo Egito, e Nekhbet era a deusa do abutre branco da coroa branca do Alto Egito. Da união de Mut e Amon teria surgido Khonsu. Khonsu está associado à lua. Seu nome significa viajante, e isto pode referir-se a viagens noturnas da lua pelo céu. Juntamente com Thoth, ele representa a passagem no tempo. Khonsu é um grande admirador de jogos e é frequentemente visto jogando Senet, um jogo de tabuleiro, com Thoth. Então, Mut, Amon e Khonsu formavam a Tríade de Tebas. As tríades foram formadas com a intenção e ao interesse dos sacerdotes de cada região em estabelecer uma ligação entre os vários cultos e a sua localidade, ou entre os cultos de regiões distintas. Por volta de 2040 a.C., depois da unificação, os deuses Amon e Ra começam a ser adorados como Amon-Ra, Senhor da Verdade, Pai dos deuses, Criador dos homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas e Criador do cajado da vida. Ele era o Deus supremo dos egípcios, o protetor dos faraós e de todos que se identificavam com ele.
Outro mito que contaria a história da criação é a Enéade de Heliópolis. O deus Atum estava no Monte Primordial, em meio às águas turbulentas do caos, e começou o trabalho da criação. O deus Heka, personificação da magia, estava com ele. E foi através da ação da magia que a ordem surgiu do caos, e o primeiro nascer do sol apareceu, surgindo então Ra. Esse, por sua vez, criou Shu, deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade. Eles deram origem a Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu celestial. A lenda conta que Geb e Nut se apaixonaram, mas o deus Sol Ra ordenou para que Shu os separasse. Shu teria suspenso sua filha acima da terra, criando um espaço entre Nut e Geb, para que outras criaturas pudessem viver. Quando o céu foi levantado acima da terra, a ordem do mundo se formou, porém Shu e Tefnut se perderam na escuridão. Atum, ou Ra, então removeu seu olho e o enviou em busca de seus filhos. Quando eles foram encontrados, Atum chorou de felicidade, e no local onde suas lágrimas atingiram a terra, nasceram os homens. Não é à toa que na língua dos egípcios as palavras lágrimas e homens tinham pronúncia quase idênticas. Da união de Geb e Nut surgiram Ísis, Osíris, Nefts e Set. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Observem que, se juntarmos as iniciais desses 4 deuses, formamos a palavra íons. Uma breve descrição do que seriam os íons diz que eles são partes do átomo. Íons são partes de átomo. Bom, vamos voltar para a lenda. Ísis se casaria com Osíris e Neft com Set. Da união de Ísis e Osíris nasceria Horus. E como Set não podia ter filhos, Nefts se passa por sua irmã gêmea Ísis e tem um filho com Osíris, dando origem a Anubis. Osíris é o primeiro rei mitológico do Egito e um dos mais importantes dos deuses, tornando essa uma das lendas mais conhecidas do Egito. Ele foi assassinado por seu irmão Set, que o teria cortado em partes, e depois foi trazido de volta à vida por sua esposa Ísis. Assim, Osíris tornou-se o governante do submundo e juiz dos mortos. Horus, para vingar a morte de seu pai, teria disputado diversas batalhas contra Set. Em uma delas, inclusive, teria perdido seus olhos. Quando finalmente Horus recupera um de seus olhos, obtém a vitória e se torna o soberano do Egito. A partir daí, todos os faraós do Egito eram vistos como reencarnações do Horus vitorioso. Mediando, registrando e orientando todas essas batalhas e lutas estava Thoth, o deus da sabedoria. Teria sido Thoth quem ensinou a Ísis a magia de reviver seu amado Osíris. Teria sido ele também que curou Horus e Set em momentos diferentes das batalhas, para garantir que ambos os lados estivessem igualmente capazes, para que a competição fosse justa. Dessa maneira, Thoth se juntaria a Maat, divindade da justiça e da verdade. Ela é retratada em forma antropomórfica, como uma mulher alada, e sua pena fazia parte do ritual de passagem no tribunal do deus Osíris. Em registros, ela é representada como a própria balança. Se o coração do morto fosse mais leve que a pena da deusa, ele passaria ao paraíso de Osíris. Porém, se o coração fosse mais pesado que a pena, Amit, uma deusa representada por animais perigosos da África como o crocodilo, o leão e o hipopótamo, devoraria o coração e o morto desapareceria para sempre. Além de Maat, Sextat também está associada a Thoth. Às vezes é interpretada como sua esposa ou, mais comumente, como sua parte feminina, por conta de suas características como escriba. Ra teria pedido a Thoth para cuidar e guiar com sua sabedoria Bastet, a deusa distante, a deusa felina e filha de Ra, e cabia a Thoth protegê-la e fazê-la retornar para casa. Dentre esses deuses dessas lendas, podemos destacar mais algumas tríades, a de Abydos, com Ísis, Osíris e Horus. Horus e Hathor teriam sido outro casal famoso do Egito. Eles teriam 4 filhos e cada um deles seria o guardião dos órgãos internos do falecido e representariam os pontos cardeais.
Durante o processo de mumificação, os órgãos internos eram retirados e colocados nos chamados vasos canópicos, e as tampas destes vasos possuíam a representação da cabeça destes deuses. Existe uma outra lenda que dizia que o sol poderia trazer vida, Hathor, mas também a morte, Sekhmet. Sekhmet usou seu poder destrutivamente e brutalmente nas lendas egípcias, porque Ra teria ordenado que Hathor, em forma de Sekhmet, saísse para castigar os humanos por conta de sua desobediência. Mas dias se passaram e Ra queria que Sekhmet parasse, por conta da tamanha destruição que ela havia causado. Mas ela não obedeceu. Então Ra tingiu a cerveja de vermelho e espalhou por toda a terra. Sekhmet viu e pensou que era o sangue das pessoas que ela havia matado. Então ela bebeu tudo e ficou bêbada. Depois, ela dormiu por 3 dias e quando acordou, não queria mais destruir tudo. E assim, ela voltaria a ser Hathor. Sekhmet forma outra tríade, a de Mênfis, junto com seu cônjuge, Ptah, o deus da construção e da geometria, e seu filho Nefertum, o deus dos aromas. Outro deus ligado à criação está Khepri, o deus escaravelho. Seu nome significa aquele que veio a existir. Depois, ele teria se juntado a Amon e Ra, deuses também relacionados à criação. Um mito que contaria a história do surgimento dos homens estaria ligada ao deus Khnum, que tinha cabeça de carneiro. Ele teria moldado os homens a partir das argilas do Nilo e os iluminado com a luz de Ra, lhes trazendo a vida. Formaria a tríade de Elefantina junto com sua esposa Anuket, deusa da fertilidade e da catarata do rio Nilo em Assuan, e sua filha Satis, deusa da fronteira sul do Egito com a Núbia. Por volta de 1353 a.C., quando o império era o mais rico e poderoso do mundo, o faraó Akhenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo o sistema religioso do Antigo Egito. Dispostos a sacudir as bases de sua sociedade, eles instituíram o monoteísmo. A ideia era revolucionária. Pela primeira vez na história de pelo menos 1500 anos, um faraó queria substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o deus Sol, ou Aton, o criador de todos. O reinado de Akhenaton durou apenas 13 anos, e seu sucessor é nada mais nada menos que Tutankhamon. Apesar de ser o mais jovem faraó encontrado, atualmente é considerado o mais famoso, pois sua tumba no Vale dos Reis foi encontrada intacta e vários tesouros foram revelados. A Tutankhamon é atribuída a volta ao culto a Amon, aos deuses antigos, a volta ao politeísmo. Os faraós que vieram depois se encarregaram de tentar apagar o legado de Akhenaton, enterrando seus vestígios. No entanto, isso veio à tona na arqueologia. Bom, como vocês podem ver, os deuses egípcios possuem personalidades e características individuais, utilizavam diferentes tipos de roupas, possuem objetos sagrados, relacionam-se com animais e presidiam seus próprios domínios de influência. Cada divindade tinha sua própria área de especialização, mas era frequentemente associada a várias esferas da vida humana. Se você ficou curioso para saber mais sobre alguma divindade egípcia, deixe o seu comentário. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.